Virando o jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Guaraná Power Sanitas. Mais energia para o seu dia. Disponível na Panvel mais próxima. Muito boa noite. Estamos começando o Virando o Jogo ao vivo pela RDC TV, que você acompanha nos canais 24 ou 524 na Claro Net TV para o estado do Rio Grande do Sul. E também para o nosso estado, mas para o mundo todo, você pode acompanhar a nossa programação através das plataformas digitais. Tá certo? Basta que você, para o nosso site, digite rdctv.com.br e nas redes sociais RDC TV Digital. Chegando no final de semana, sexta-feira, aliás, vai ser um final de semana atípico em futebol, porque nós vamos ter no sábado o Internacional e o Grêmio na segunda-feira, recuperando aí rodada do Campeonato Brasileiro. E o Internacional na expectativa do primeiro jogo no meio da semana, né, contra o Boca Juniors, e o Grêmio já fazendo o jogo da volta diante do Guarani do Paraguai. E, aliás, esse é um dos assuntos principais, já que o Grêmio ontem venceu a equipe paraguaia 2-0 lá em Assunção do Paraguai e encaminha bem a classificação na Libertadores da América. Temos também a eleição para a presidência do Internacional, o primeiro turno, que foi no Conselho Deliberativo. Depois, dia 15 de dezembro, vamos então com os dois candidatos mais votados para a eleição, entre aspas, no pátio, né? Porque vai ser também, como foi essa eleição no Conselho, uma eleição virtual, vai ser também entre os associados do Esporte Clube Internacional. Mas hoje eu tenho a imensa satisfação de receber aqui no programa, no Virando o Jogo, mais uma vez, aquele que eu tenho não apenas como um ex-treinador de futebol meu, foi meu técnico nas divisões de base do Internacional durante 3 anos, mas principalmente um mestre que eu tive, né, não só dentro do futebol, mas, né, primo da amizade dele. E tenho muita satisfação de receber aqui no Virando o Jogo o meu querido amigo Ernesto Guedes. Meu mestre Ernesto, boa noite, seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Rogério. Obrigado pelas palavras. Eu acho que a recíproca é verdadeira, né, porque você é um homem na excepção da palavra e hoje entrou pela crônica esportiva há muito tempo, com sabedoria, com inteligência. E eu te considero um dos maiores comentaristas de futebol e hoje apresentador do Virando o Jogo, né? Porque eu assisto, sou assíduo, assistente. Hoje você está sendo visto em Boston, com o Zé Mauro, em Portugal pelo Pitico, né? E lá no outro lado do mundo, do Lettieri, que também se conhece. Na Austrália. E aqui no Brasil, hoje, nós temos uma audiência muito boa, sempre teve, e hoje todos os amigos estão aí. Hoje quem está nos assistindo, um dos candidatos, que é o Aquino, não, o Chimia. Né, eu estava com o Charles, que é irmão do Pavan, que é treinador de goleiros do Inter, que estava na China, não, excelente profissional também. Te mandando um abraço. Então, muito obrigado. A minha família que está toda vendo, não? Maravilha. Então, graças a Deus, estamos aí. O teu filho que está em 2 irmãos, né? O Vinícius. Né? Mora em 2 irmãos. E lá está num ramo empresarial muito bom. Tem um círculo de relacionamento e de clientela muito bom. Graças a Deus. O Chimia que tu falaste... E o outro mora em Portão, que é cirurgião bucofacial, o Ocir. E o Lucas, que é o mais novo, sim, né, que trabalha na Bolsa de Valores e que tem 25 anos, já tem o Arthur, que é o neto mais perto. E o Ocir, que tem o meu neto, que é o Ernesto. Então a alegria está completa. Né? Maravilha. E agora, com a vitória do Aquino, vai para o pátio. Né? Eu vou dar um depoimento, porque me permite... Porque é um amigo que eu conheço, um homem íntegro. E o Internacional está de parabéns, os sócios, na escolha do Aquino. Eu entendo que a previsão que se tinha, e os dois que foram, né, eleitos
pela maioria, o Thiago vai passar os números em seguida, não é? Eles representam muito bem o Internacional aí nessa eleição. Eu tinha sempre que o representante da situação, pela desconstrução que foi feita pelo atual presidente Marcelo Medeiros, que foi o presidente que mais dividiu o clube, nunca antes na história, mesmo quando o Internacional caiu para a segunda divisão, o clube ficou tão dividido. E o Marcelo Medeiros teve essa capacidade, claro que é um termo irônico, essa capacidade de dividir o clube de tal maneira que seria impossível, no meu entendimento, que o representante situacionista, Ginter Spode, passasse pelo Conselho Deliberativo. E no pátio, então, menos ainda. Mas, enfim, vamos falar daqui a pouco sobre as eleições do Internacional. Apenas fazendo uma referência ao Chimia, que tu citaste, é o filho do seu Jaime Schmidt. Exatamente. Né? Também sabe tudo, exatamente pela vivência com o pai dele. Claro, né? Seu Gêmeo, também treinador das divisões de base, treinador profissional de futebol. Bom, devo apresentar os colegas aqui, já falei no Thiago Rocha. Boa noite, Thiago. Boa noite, Rogério. Tudo bem? Tudo certinho. Tranquilo hoje? Tudo tranquilo. Hoje tranquilo, né? Tudo tranquilo. Muito bem. Ao lado do Thiago está o Dimitri Barcelos. Tudo bom, Dimitri? Tudo certo, tudo certo. Agradeço mais uma vez o convite para estar aí participando do Virando o Jogo. Prazer sempre estar aqui com os amigos para trocar essa ideia sobre futebol. Muito bem. Dimitri lá da Rádio Inferno, né? Colorado. E o Wesley Dias, mais uma vez conosco aqui, sempre nessa tranquilidade, nessa calma, né, Wesley? Boa noite. Tudo certo, Rogério. Obrigado pelo convite novamente. Boa noite a todos. Muito bem. Bom, vamos falar de imediato sobre o jogo do Grêmio, a vitória sobre 2-0 lá, como eu disse, contra o Guarani, no estádio Defensores del Chaco, no bairro de Puerto Sarronia, em Assunção, Paraguai. Tá boa a apresentação assim, Thiago? O Dimitri que entende de futebol internacional, aí, de futebol sul-americano, ele que deve saber um pouco mais. Eu sou meio chucro. Porque no início das disputas, inclusive eliminatórias de Copa, se confundia o nome do estádio Defensores del Chaco com o Puerto Sarronia, que é onde ele está localizado. Ou estou falando errado? Não, é bem por aí mesmo, é bem por aí. Mas os Defensores del Chaco é inconfundível, né? Aquele colosso paraguaio que é o estádio dos Defensores del Chaco. Uma boa vitória do Grêmio ontem, né? Fora de casa, 2-0, um jogo em que o Grêmio acabou não sendo tão brilhante assim, mas foi eficiente. Chegou na frente, conseguiu criar as oportunidades, principalmente no segundo tempo, e conseguiu se impor a partir dali, né? Com o Jean-Pierre fazendo um segundo tempo fenomenal de novo, né? Antes da gente entrar, com o Ernesto aqui vem reminiscências, eu vou me lembrando, né, de coisas do antanho, de antes, do passado. O Defensores del Chaco que teve, vamos dizer assim, um momento marcante para o Falcão na seleção brasileira, nas eliminatórias da Copa de 78. O Zico não pôde jogar a partida, não sei se estava suspenso o Zico ou lesionado, e o Falcão entrou naquela partida, naquela fumaceira contra os paraguaios no Defensores del Chaco. Tá? E aí, quando veio o jogo no Brasil, o Cláudio Coutinho, que era o treinador, botou o Zico. Né? E nem sei se vou cometer uma inconfidência, mas como eu sei da história, né? Aí o Falcão cobrou o Cláudio Coutinho. Cobrou o Cláudio Coutinho. Que o Falcão poderia ser escalado em outras posições. Né? Não precisava ser naquela do Zico. Jogou lá porque precisava um meio-campo um pouco mais consistente. E ele cobrou do Coutinho e disse, quer dizer que para aquela fumaceira lá no Paraguai eu sirvo. Agora, para pegar aqui no Maracanã, eu não sirvo. E aí é uma das coisas que, né, a gente fica sabendo. Eu fui muito amigo do Cláudio Coutinho e adversário dele também. Até o Flamengo, com o Cláudio Coutinho, nunca me ganhou nenhum jogo em termos de Campeonato Brasileiro. Até com o São Paulo de Rio Grande não me ganhou. Não. Bom, mas o que tu fez com o São Paulo de Rio Grande foi um negócio épico, né? Vamos combinar. Rogério, eu acho que o futebol não mudou nada. Mudou para pior. Entendeu? Porque hoje nós temos um repetitivo de todos, assim. Todo mundo faz a mesma coisa.
porque eu nunca vi saída segura para trás. Tu não tem o desenvolvimento da procura do erro do adversário, a objetividade do futebol. O futebol só tem 2 movimentos, atacar e defender. Tem mais outro. Entendeu? Então ninguém cria nada. Na verdade, hoje tu fica tocando bola para cá, a posse de bola. Mas o que tu vai fazer com ela? Eu só vejo um time hoje no Brasil que tem a jogada vertical, que é a jogada mais de profundidade, que é o América de Minas Gerais com Lisca. Tu vê lançamento de 30 metros, joga nas características dos jogadores que eles têm. Sim. E aqui a gente confunde os treinadores, confunde com o seu modelo de jogo, mas não com a característica do jogador. Esse é o grande erro do futebol brasileiro. Não é a análise individual e os limites do atleta. Eu vi o Cudê mesmo chegando aqui no Internacional dizendo que ele jogava com 2 centroavantes. Olha, todo clube de futebol tem um DNA. Se você quer errar menos, é só ver a identidade do Internacional, do Grêmio, e o tipo de jogador e a qualidade do jogador que a torcida aceita. Não, porque tu não acha, o torcedor é o coração do clube. Então, se o torcedor todo ele sente uma coisa, é porque, e vaia em geral, alguma coisa está errada. A pessoa tem que ter humildade de sentir o torcedor, de saber o que o torcedor, não mudar a identidade do clube. É o que o Internacional agora vai procurar. Sim, voltar ao seu DNA. Vai procurar o seu DNA, desde a base. Outro grande erro, grande equívoco do futebol é achar que o time de base tem que jogar igual o time de cima, é tudo o contrário. Tu está formando um atleta, tu não pode formar uma identidade de sistema de jogo. Tem que se preocupar mais com o jogador, com a individualidade do jogador. A base tem que ser o elemento base do time profissional. Entendeu? O que tu forma na base, não, a base está fazendo a mesma coisa que faz os times profissionais. Mas isso é uma coisa que... Estão tirando a criatividade, estão tirando a inteligência de jogo do menino. Isso é uma coisa que muitos se defendem. Né? Que isso é uma coisa que muitos defendem. Que o mesmo estilo de jogo do profissional tem que ser lá desde a origem. Não, mas está tudo errado. Está tudo errado. Não, se tu tem um menino, como eu tive, por exemplo, Internacional em 69. Eu tinha o Falcão era meia esquerda. Eu puxei ele para volante. Eu tinha o Jair, Falcão e Batista. Você lembra disso? Tu era meu jogador lá? Isso. Agora, o que está se procurando fazer, primeiro tem que se fazer, dentro dos clubes de futebol, é voltar a ter um diálogo com os atletas, que eles tenham mais interesse no clube. Essa é uma situação difícil hoje pela rotatividade que tem, mas né? Pela característica hoje dos contratos. Né? Porque a base já não serve mais como elemento. Hoje você tem a base, mais ou menos tu vai no supermercado e compra uma pré-pizza. Sim. Todos os jogadores que estão aí jogando, do Grêmio, do Internacional, são jogadores de outros estados. Já chegam aqui prontos. Onde é que estão os melhores jogadores hoje de futebol? Hoje, a criação do jogador de futebol, da criatividade, do jogador de inteligência, da velocidade, longilíneo, está no Norte e Nordeste. Por quê? Porque lá o moleque brinca, tem praia e um clima o ano inteiro. E já terminou aquele tempo em que o nordestino, o jogador daqueles lados lá, não comiam, não se alimentavam, não se alimentam. Entendeu? E está lá. Jogadores. Um exemplo que a gente teve aqui, mais famoso disso, que ficou enlouquecido com comida, foi está no Atlético Paranaense, o Walter. Né? O Walter quando veio. E quando ele veio ainda para o São José, né, ele enlouqueceu com o cheeseburger que tinha ali perto do São José. Não, porque aqui nós estamos acabando com o interior, entende? Porque o interior, ele, além de ser um agente social, não, nós estamos abrindo mão daquele jogador raiz, menino, não tem mais oportunidade de jogar, não, porque na cidade dele, o clube dele está fechado. Não, então o que é que ele vai? Vai futebol clube do Copo.
Então, as federações e a CBF é a outra grande inimiga do futebol. Porque agora a CBF inventou futebol de base, que eles vão ensinar, que vão criar. Ninguém ensina, Rogério, ninguém a jogar. Ninguém ensina um jogador a bater falta. A característica é dele. O que se faz nos clubes é aprimorar a qualidade do jogador. Melhorar o médio. Não? Porque senão, por que não temos mais Nelinho, Éder, os grandes batedores de falta no futebol brasileiro? O próprio Zico. Por quê? Não se cria mais na base jogadores da qualidade e um trabalho mais objetivo. Hoje tem campeonato brasileiro da Série sub-5, eu acho que deve ter. Hoje tem muita vitrine para empresário, né? Exatamente. Hoje tem muita vitrine para empresário. Se criou divisões no futebol brasileiro para empresário. Aqui no Rio Grande do Sul, a terceira divisão é para clubes de empresário. Na própria Copa São Paulo, que é um campeonato de base, quantos clubes de empresários a gente vê atuando, né, participando do campeonato? Acaba virando balcão de negócio. Sim, mas eu não admito que um clube como o Grêmio Internacional, eles dependam de uma pessoa e o Internacional de outro. Não? E que são dono, o Internacional depende do Delcio Sonda, por exemplo, que entrou no futebol comigo. Eu botei ele no futebol. E depois saí fora, larguei ele de mão por isso. Não? Porque ele queria fazer negócio, fazer essas coisas. Vem cá, não pode um clube da estrutura que tem o Internacional, não? Do produto internacional, é a mesma coisa que tu ter uma loja no shopping, tu paga todos os impostos, funcionário, e o cara te traz a camisa para te vender, a camisa dele ele te dá 40%. Ele fica com 60% sem gastar nada. Que bom negócio, não? Então não pode. Então tem que criar uma estrutura na base que ela não seja um negócio de quem está fora. Quem não participa daquilo. Sim, que seja um negócio para quem é o dono, vamos dizer assim. O Everton, ele foi descoberto pelo Salvador, zagueiro, que jogou aqui no Aimoré, foi meu assistente técnico em São José e dirigia time da terceira e segunda divisão de futebol de Fortaleza. E ele lá que levou os empresários. E aí esse empresário trouxe para cá. Aí depois apareceram outros donos. Então, os jogadores saem daqui do Grêmio, do Internacional para fora, fatiados. Essa é uma realidade. Vamos falar mais inclusive sobre o Grêmio também, que venceu ontem. Mas eu quero antes lembrar para vocês o seguinte, né? Agora é hora da janta. Você pode ligar para o 32 22 31 30, 32 22 31 30, que é o telefone do restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil desde 1935, são 85 anos de tradição. E agora, né, com novidades também no cardápio. Ligue 32 22 31 30 e tem aí os filés incomparáveis e também o tradicional churrasco do Santo Antônio. Meus vizinhos. Teus vizinhos ali, doutor Timóteo. Bom. Excelente. Doutor Timóteo 465. Vamos às mensagens do Sesc do Banrisul e a gente volta em seguida. Esta é a Jasmine. Ela tem um jeito muito positivo de levar a vida. Sim aqui, sim ali e sim ali também. E sim, Jasmine adora o seu trabalho porque lá é sempre assim. Quem é policial pode fazer parte do Sesc? Sim. E barbeiro pode? Claro, com certeza. O Sesc é para todo mundo, inclusive para você. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Ô, Thiago Rocha, quero te fazer uma pergunta. Está muito cansado desses 2 dias de batalha aí? Não, estamos bem. Mas sabe, se estiver cansado, se bater aquela moleza, aquele cansaço,
sabe o que é, né? Guaraná Power Sanitas. Guaraná Power Sanitas. Guaraná Power Sanitas. Conte com o Guaraná Power Sanitas para recarregar as energias. Com alta concentração de cafeína, ele não tem glúten e nem açúcar. E é perfeito para dar mais energia e turbinar as suas atividades. E pode consumir tranquilamente, porque o Guaraná Power Sanitas é um suplemento alimentar em cápsula, com alta concentração de cafeína. Você encontra nessa caixinha display o Guaraná Power Sanitas na Panvel mais próxima. Ou então você pode pedir em panvel.com. Guaraná Power Sanitas. Olha aqui, ó, muitos amigos estão mandando mensagem, o Agnello Jurgen, meu grande zagueiro, praiano, né? Simone Machado Dias, Fabiano Suzin, Flávio Souto dizendo aqui, ó, saí do Rio Grande do Sul há 40 anos, quanto tempo que eu não vi o Ernesto Guedes, prazer, diz o Flávio Souto. Marcelo Gonçalves Prates, grande Marcelinho, e o irmão dele também está aqui, eu já vi, né? Os dois foram meus jogadores. O Jair junto comigo. O Jair é da minha geração. Eu acho que até hoje não surgiu um jogador inteligente e da qualidade do Jair. O Jair tinha uma facilidade incrível. Batia na bola com os dois pés, cabeceava, um jogador inteligentíssimo. Completo. O Everton Azevedo, boa noite. Esse é o cara, gostaria de ver ele treinando o Grêmio. Abraço. Tá? O Marcelo fala meu professor aqui, eu não li, ele fala meu professor. Lander Lima, esse presidente não dirigia o Inter, mas fazia muito favor ao rival. Né? O Amanso também está conosco. Deixa eu ver quem mais aqui. Mauro Meneguzzi, o Sérgio Luiz Ritt Moreira. Grande Tovar, guerreiro Tovar Romariz Machado nos acompanhando. Meu amigo também. Olha aqui, ó, não falei? Jair Gonçalves Prates, Príncipe Jajá, está aqui nos acompanhando, sabia disso. Meu mestre, the best, ele está dizendo. Não. Tu não vai ler o segundo comentário do Jair, né? Não, tu não vai ler o segundo comentário do Jair, né? Qual é o segundo? Aqui, ó, parabéns, Rogério, meu goleiro. Não. Até tu, Jair. Não, Jair, desculpa. Não faz isso, Príncipe Jajá, não. Mas então, né, Ernesto? Época boa aquela. Né? Depois quem seguiu... Eu não tinha nem altura, já começava naquela época, 69, 70, 71, né, a mudança no futebol para os goleiros com uma altura maior. Tu é testemunha de uma coisa que eu fiz em 69, no Inter, quando eu assumi. Eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos. E quando eu fui convidado para ser treinador da base, eu fiz uma exigência, só se eu levasse os meus dirigentes. E um cronista esportivo e um comentarista da imprensa foi o primeiro precursor do que se chama hoje executivo de clube. Ivo Correia Pires. Sim, o Ivo Correia Pires. Ele é que fez o futebol total no Inter. Mas era a interação entre as bases. Preparação física, os três trabalhavam em todas as categorias. E quando ele me fez o convite, eu jogava no Gaúcho Passo Fundo. Porque eu, quando jogava na base, eu era o cara que todos os jogadores adoravam quando chegava. Por quê? Eu chegava lá e exigia melhores materiais para jogar. Eu tinha um relacionamento muito grande com os dirigentes de cima, falando de futebol. E aí eu disse, só se eu levar meus 3 dirigentes educadores. Porque nem todo mundo vai ser jogador de futebol, mas tem obrigatoriedade de ter caminho como homem. Aí eu levei Isaac Kumpinski, diretor do Colégio Júlio de Castilho, Francisco Jardim, pró-reitor da PUC, diretor do Rosário. Saudoso professor Jardim, já nos deixou. Cristóvão Colombo dos Reis Miller. Que depois foi procurador do Falcão. Então, esses 3, quando eu convidei, eu disse, mas eu não entendo nada de futebol. Mas vocês não têm que entender de futebol, vocês têm que entender de educação. Vocês têm que repassar para esses meninos o que é a vida, o que é o caminho correto,
Não? É o que está faltando hoje. Dirigente de futebol, eles não têm que ter identidade. Por que eu falo isso? Porque o dirigente tem dupla personalidade. Aquela que ele tem em casa e na sua própria empresa, e depois ele perde aquela personalidade, não é igual. Por falar em dirigente, o seu Darcy era daquela época também, né? Quem? Seu Darcy. Sim. O Darcy era diretor do Júnior. Do Júnior, né? Com o Marco Eugênio. Mas não comigo. O Marco Eugênio era o Darcy técnico do Diniz. Júnior. E tinha o filho dele que faleceu, que foi o César, que era um volante fantástico. Muito bom. Morreu afogado ali no Beira-Rio. No Beira-Rio. Junto com ele estava o Lettieri nesse episódio. Mas o César era um volante. Ele era meio estilo assim do Tovar, né? Guerreiro. E era um jogador também que saía na primeira bola. Ele era mais estilo. Ele era mais estilo, sim, entre Tovar e Batista. Isso aí. E o Caçapava chegou depois. Aliás, sobre o Caçapava ficou 30 dias andando de chuteira. Para se acostumar. Porque quando ele veio de Caçapava, ele só jogava de pé descalço. Aliás, o Caçapava teve uma muito boa. A chuteira na época, vocês que são jovens, tá? A chuteira boa. Qual é a chuteira, vamos dizer, mágica hoje, top de jogador? Qual é a chuteira? Qual é o nome? É a Predator, como é que é? Sem ser a marca, mas elas têm Mercurial, como é que é? Mercurial. Na nossa época, a chuteira que era top era a Gaeta. Gaeta. Não, eram feitas as travas no clube, pelo roupeiro, com taxa. Sim. Aí o roupeiro não gostava do jogador, botava o prego, entendeu? Quantas vezes a gente tinha que bater o prego e tal? Bom, e aí o Caçapava chegou e nós tínhamos um roupeiro que era de lua, o seu Jorge Barreto. Jorge Barreto e seu Rosa, seu Alfredo. E o Wilson Jacaré, que era do juvenil. Isso. Na época não tinha júnior ainda, para ver né? Já vão tirando a dimensão da antiguidade. E aí o seu Jorge perguntou para o Caçapava, recém-vindo do interior, e tu aí, neguinho, qual é a chuteira que tu quer? Perguntando qual era o número, evidentemente. E o Caçapava, muito tímido, pode ser uma Gaeta mesmo. O seu Jorge quase saltou lá de dentro do pescoço do Caçapava. Tu tá pensando que tu é profissa aqui, rapaz? Não sei o que tal. Que era a Gaeta, não entendeu? Histórias do Mas era terrível. Não, o material era um troço assim que não existia. A bola, então... E só se jogava em campo embarrado. Aí tu imagina o peso daquilo tudo junto nas costas, né? Mas naquela época eu fiz o vale transporte e nenhum atleta saía sem fazer o lanche para ir para o colégio. Desse time, daquele grupo de jogadores, se perder o rumo, deve ser 1 ou 2. Mas o resto tudo... O Gazemiro, que era o lateral direito reserva, foi delegado da Polícia Federal. Isso. O Rosalino... delegado de polícia, era o chefe regional do Vale dos Sinos. O Bertolucci hoje é prefeito de Gramado. Não? E aí o Astrogildo, advogado. Então todos eles, João Pedro, o zagueiro, cowboy, está morando e muito bem, tem uma indústria em São Paulo. Então está todo mundo, o Falcão, Batista, o Jair. O Lettieri. Lettieri está na Austrália assistindo o programa. Entendeu? Quer dizer, então isso foi a maior satisfação que eu tive. O pior fui eu, né? O pior fui eu que vim ser jornalista. Eu cheguei a dizer, o Rogério, aliás, é jornalista hoje graças a mim. Por isso que eu digo que é meu mestre. Digo, vai estudar, que goleiro dessa altura não vai a lugar nenhum. E realmente, foi uma época que eu tive, uma época muito difícil para mim, né? Primeiro na questão de estudo, realmente, eu tinha aula de manhã e muitos dias à tarde, que me prejudicava muito para treinar, tá? Tanto que o Bertolucci, né, o Fedoca, né,
era meu reserva na seleção do colégio, do Anchieta, e era titular no Infanto do Internacional. E aí o Fedoca depois foi para o Juvenil, e eu não cheguei a subir para o Juvenil, parei. E foi a época também, que foi o ano que meu pai adoeceu, passou entre cirurgias e veio a falecer. Nós tínhamos jogador que estudavam de manhã e a gente treinava 2 turnos. Eu digo, não. Eu posso te dar a mesma carga à tarde, porque hoje a gente vê o quê? Hoje, com todos esses analistas de desempenho que tem por aí, né? O que tu tem que diminuir? A carga de trabalho. Se tu joga quarta, domingo, diminui a carga de trabalho, mas tu não pode diminuir a carga de jogo. Entendeu? Então tu tem que fazer um trabalho e diminuir. Para que o atleta... Que antigamente se fazia 2 turnos para jogador brasileiro, para que eles não saíssem à noite. Não, eu treinava o Sport Recife, 7 horas da manhã no carnaval, não dava folga. Lembra que o Leão fazia? O Leão marcava e ele ia puxando os treinos cada vez mais cedo. Tá? Se tinha alguma coisa de jogador que chegou aqui, ó, ia puxando mais cedo os treinos. Eu tive um time no esporte que tinha o Leão, eu tinha o Éder. Não? Depois foram meus jogadores, o Merica, que jogou no Flamengo, o Givanildo, né? O Jairzinho chegou a ser meu jogador em Manaus. Então eu tive tudo que é tipo de jogador, de nome, ou de qualidade, ou de malandro, Rodrigues Neto, internacional. Não? Então a gente tem que saber levar. Aliás, vamos falar de um time, né, que ficou, né, emblemático aí pela conquista que teve. Mas vamos voltar para o Grêmio e mostrar, né, os lances do jogo do Grêmio, da vitória ontem sobre o Guarani do Paraguai em Assunção. Vamos aos lances aí, enquanto a gente vai falando. O primeiro tempo foi meio... Talvez esse tenha sido o único grande lance, né? Ali quem foi? Foi o Luiz Fernando, né? Isso é. Ele tinha que ter ido com a cabeça, será, nessa bola? Não, ele foi com os pés. Ele tentou pegar com o pé, mas... Se fosse com a cabeça, ele não teria mais sucesso, talvez? Não. Parecia que estava meio fora de alcance. Ele estava muito distante do lance. O interessante desse jogo, né, Rogério, é que o Guarani do Paraguai parecia que estava jogando fora de casa, né? Se a gente analisar principalmente a questão do primeiro tempo, fora os primeiros 10 minutos, que a gente vê a equipe conseguindo chegar um pouco, mas aí é muito daquela posse de bola mais improdutiva, né, com poucas chances sendo executadas. Mas foi interessante da gente ver o quanto realmente parecia que o Grêmio estava jogando em casa lá no Paraguai. Mas acontece o seguinte hoje. O futebol... esse lance foi um pouco antes do gol do Grêmio, que foi um milagre do Vanderlei. Aliás, ele já tinha feito contra o Corinthians uma defesa extraordinária e agora fez essa aí. Ontem fez 2, né? Teve uma que ele foi buscar no ângulo também, no chute fora da área, que foi Mas essa mesmo que não tenha sido um chute muito forte, que o jogador do Guarani estava meio desequilibrado, mas foi em cima dele, quer dizer, ele teve que ter uma reação muito rápida. E aquelas defesas que é um gol, né? Até pelo momento da partida, né? A forma que ele produzia. E aí veio o gol do Jean-Pierre. Agora, esse jogador aí... Qual dos dois? Porque esse jogador é um jogador... PP e Jean-Pierre. Ele é um jogador fora de série. Não, qual foi o único erro que o Renato fez nesse último jogo, antes desse jogo aí? O que hoje pegaram uma mania, dá um pouco de começar a botar jogador. Sempre quando tu faz uma mudança, uma substituição, tu está improvisando, porque ele não faz parte do sistema. E entram jogadores de outras características e até de outras posições. Então, aí a diferença de mais jogadores, ela não se forma da maneira como os clubes imaginam. Olha botando jogador na frente. Olha a defesa do Vanderlei aí. Aí perde a ligação. Agora, eu queria colocar esse questionamento aí, justamente, né? Porque, e aí vem... Não é o segundo gol, esse aí já era o Everton ou era o Luiz Fernando ali ainda, naquela bola? Eu acho que era o Luiz Fernando, né? Parece o Luiz Fernando ainda. Que tentou colocar. E aí o gol, passa o Churin e o gol do PP. O Churin disputa o início do lance com o zagueiro, como a bola fica pingada, ele dá de cabeça de primeiro o passe para o PP, né? É um lance de visão e de raciocínio rápido, olha aí, ó.
É um lance de muita imposição também, né? O Diego Churin é um jogador que tem essa questão da força, da altura, de conseguir se sobrepor aos defensores adversários. Ele fez valer muito isso nesse lance, né? O tipo de centroavante que o Renato Portaluppi gosta muito de ter no seu elenco. E o Churin ontem deu mais um exemplo disso, né? Conseguiu se impor entre os defensores ali, brigou 2 vezes pela bola e conseguiu um toque de cabeça da assistência do PP sozinho. Esses times, e hoje com esse problema todo dessa crise que não tem torcida, mudou o futebol. Então o fator casa, ele deixou de existir. O futebol meio estéreo praticamente. Por quê? Porque esses times paraguaios, os argentinos, eles jogam à base da torcida, do grito. E isso traz na arbitragem já outro tipo de pensamento, de reflexão no lance. Sem a presença da torcida, o visitante é neutro. Para ele não tem ninguém gritando contra, não tem ninguém coagindo a arbitragem. Entendeu? Então o fator casa, hoje ele perdeu o sentido. Não existe mais aquela pressão. E outro detalhe, que me perdoe todo mundo, mas os grandes copeiros, depois do evento do antidoping, terminaram. Bom, isso era muito... Né? O Olímpia foi eliminado pelo Delfim, lá no Paraguai. Que o Palmeiras pegou a maior teta dessa competição. Isso a gente tinha muitas histórias. Eu assisti esse jogo direto, né? Assim, quando é que o Olímpia, na vida, ia perder o fim com torcida e com a Comebol do lado? Vamos dar uma olhada aí e ouvir também uma manifestação do técnico Renato Portaluppi sobre o jogo. Pelos homens altos, né? Mas nós temos jogador de velocidade também. Muitas vezes a gente trabalha a bola para a bola chegar no nosso ataque. Muitas vezes o adversário joga com linha alta, como aconteceu hoje, e jogando com linha alta nós temos espaços para o contra-ataque. E por isso que muitas vezes a bola longa ela é bem-vinda, como aconteceu no nosso primeiro gol. Então, o importante é a equipe ter vários tipos de jogadas, porque a gente trabalha a bola, a gente chega no ataque, a gente finaliza, temos a bola longa, principalmente, como falei, para aproveitarmos a velocidade dos nossos atacantes. E hoje, mais uma vez, a gente fez dos 2 tipos de jogadas, 2 gols. Então, o grupo está de parabéns pelo resultado conquistado aqui no Paraguai. Bom, e agora favorece porque pode perder por 1 gol de diferença, não. A Copa do Brasil é que não tem o gol qualificado. A Libertadores tem o gol qualificado. Então pode perder por 1-0. Né? Se perder por 3-2, não, 4. A diferença pode perder um gol de diferença pode. A diferença de 1 gol. 1 gol de diferença pode. O 2 é que aí vai para o gol qualificado. Aí o Sargento Garcia tem que prender os outros. Agora, teve um negócio muito interessante que circulou hoje nas redes sociais, não é, Thiago? Isso. A narração paraguaia, né? É sempre curioso ver a narração quando o time adversário acaba perdendo o time da casa, né? Até quando ocorre aí derrotas de Grêmio de Internacional, o pessoal do Santo País pega as narrações aqui nossas e jogam pra lá, né? E agora é a nossa vez, a gente separou, né, Rogério? A narração de uma rádio paraguaia, detalhando aí os gols do Grêmio na vitória de ontem. Vamos ver e ouvir, principalmente. Vamos lá. Pelota sobre la izquierda, se está metiendo Pepe. Ay, 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 no me gusta. Cuidado, Pepe. Tocó para atrás. No. No. Pero sí. Gol de Gremio. Lleno. Pepe se pegó un picnic. Escapó Pepe. Retrasó la pelota. Y Gin dejó parado a Servio. Arco norte en el Defensores. Balde de agua con hielo. Gol del Gremio. Atención, el marcador ahora. Copa Libertadores, Gremio de Porto Alegre 1, Guaraní 0. Última parte del partido, a 5 del final. Gol de Grêmio. A decepção do nosso colega da Rádio 1º de Março, lá de Assunção, no Paraguai. Igual a essa. Só aquela do Náutico lá, do narrador de Pernambuco. Qual é, Ernesto? Não
Não, não é verdade. Não é verdade. Estou perdendo para um time de futebol de salão. A Batalha dos Aflitos lá. Que maravilha. Por falar em Batalha dos Aflitos, nós vamos falar em seguida a respeito, né, de um jogo também emblemático na carreira do Ernesto Guedes, treinador. Em seguidinha. Porque agora, ó, chega de esperar. Com o Pix no seu Banrisul Digital, você faz pagamentos e transferências instantaneamente. São pagamentos e transferências instantâneos. Então, chega de esperar. O Pix já está no seu Banrisul Digital. Confira aí a mensagem do Banrisul e também a mensagem do Instituto da Criança com Diabetes. Já voltamos. Chega de esperar. Agora você já pode fazer transferências e pagamentos instantâneos 24 horas por dia, 7 dias por semana, pelo Pix, no seu Banrisul Digital. Basta você ter suas chaves cadastradas. Pode ser seu CPF, e-mail, número de telefone. Você escolhe. Não cadastrou suas chaves ainda? Tá na hora. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Prontos? Quem é que gosta de dançar? Quem dorme até tarde? Quem tem vontade de ir à escola? Quem tem diabetes? Quem pode ajudar as crianças que têm diabetes? Você aí. Ajude o Instituto da Criança com Diabetes a continuar cuidando da saúde de mais de 4.000 crianças. Faça a sua doação. Isso aí. Faça a sua doação para o ICD, Instituto da Criança Diabetes, que tem o Paulo Roberto Falcão como presidente do Conselho Deliberativo. Lembrando para você que o professor Leandro Brandão está, né, agora com a Crossfire 21, a união dos dois centros de treinamento, a Crossfire, o Centro de Treinamento Crossfire, com o Centro de Treinamento Ciclo 21 do professor Leandro Brandão. Então, Crossfire 21, ali na Gomes Jardim, 477, é uma localização bastante central. Você tem a oportunidade de mandar um WhatsApp e conferir aí, né, todas as possibilidades para você, de horários, inclusive, de treinamento e também quais são os planos lá na Crossfire 21. Ligue 51, o código diário, ou mande um WhatsApp, melhor dizendo, 99214-0889. 99214-0889 é o WhatsApp da Crossfire 21. Olha aqui, Ernesto, antes da gente falar, tem mensagens aqui, vamos atualizar só a questão, como é que ficou a votação no Conselho Deliberativo, Tiago Rocha. Vamos lá, Rogério. Então, ocorreu na noite da quinta-feira, né, final da tarde, início da noite, a apresentação aí das 4 chapas que concorriam à presidência do Conselho de Gestão do Internacional. Essas apresentações duraram ali das 7 horas da noite até mais ou menos por volta das 10 horas. Terminadas as apresentações, foi aberto aí a eleição para os conselheiros escolherem, né, as chapas que as duas mais votadas acabavam indo para o pátio. Poderiam ser 3 até, ou um número maior para o pátio? Não, apenas duas. Não tinha, se ultrapassasse cláusula de barreira? Não, apenas duas. Sempre duas. Apenas duas chapas. Poderia ocorrer uma eleição dentro do conselho, mas daí a chapa vencedora teria que conquistar 85% dos 85% dos votos. Mas vamos lá então, o resultado ficou o seguinte. Quantos conselheiros votaram? 335 conselheiros votaram. 4 não votaram? 4 não votaram, dos 339 atos. Tivemos dois que acabaram, entre aspas, anulando seu voto. Um anulou o seu voto e outro votou em branco. Certo. Tá. E aí, como é que ficou o resultado? Vamos lá. A chapa mais votada foi a chapa 05, o Inter Pode Mais, que tem como candidato à presidência do Conselho de Gestão o Alessandro Barcelos, ex-vice-futebol do Internacional, com 102 votos. 102 votos. Depois, a chapa 3, Reage Inter, do ex-presidente do Conselho Deliberativo do Internacional, José Aquino Flores de Camargo. Quantos votos? 92 votos. 102, a 92. Terceira chapa mais votada foi a chapa 01, Juntos Somos Maiores. Que era da situação.
Isso, desembargador Ginter Spode, que acabou conquistando 76 votos. E a quarta chapa do povo do clube, do Dr. Cristiano Pila, com 63 votos. Nós tivemos, então, da mais votada, que foi do Alessandro Barcelos, para a segunda, que foi a do José Aquino Flores de Camargo, uma diferença de 10 votos. 10 votos. Já do Aquino para o Spode, o Ginter Spode, já foi maior. Aí foi de 92 a 76. 76, são 16 votos. Isso. Né? E depois a do Cristiano Pila maior. Bom, agora o rito é dia 15, nós teremos a eleição também virtual, né, o chamado pátio, com os associados do Internacional, os associados que estejam aptos para votar. E aí não é só a eleição do presidente e dos integrantes do Conselho de Gestão, é a votação para renovação de 50% do Conselho Deliberativo. E nessa votação são 11 chapas concorrentes. Por isso que eu falei, né, que foi a maior divisão política dentro do clube até hoje. Essa gestão do Marcelo Medeiros conseguiu essa proeza de dividir, de rachar o Internacional. Então, o próximo presidente, além de ter que administrar uma dívida de curto prazo, que está na ordem de 400 milhões de reais, e quando se fala curto prazo, deveria ser cumprida até o final do ano, não vai ser, né? E fazer essa reunificação, pacificação dentro do clube. É uma missão bastante difícil para o próximo presidente. Complicou muito, porque o pátio ele é totalmente diferente do Conselho. Ah, sim. O Conselho... Vai pesar muito a situação política e os resultados de campo do Internacional, que até hoje nada a ver. E outra coisa, agora com certeza vem as estratégias de divulgação, por exemplo, de nomes que vão compor principalmente o lado do futebol. Isso também tem um impacto, né, para o torcedor colorado. Até a própria questão de treinadores, né, Rogério? Porque o Abel não vem passando a confiança ao torcedor do Internacional, é só a gente acompanhar aí as interações da torcida, seja em redes sociais, seja até mesmo nas transmissões aí de rádios e televisões. Então, o nome de treinador também vai acabar pipocando, certamente. Isso vai ser, sem dúvida alguma. E com a rejeição só, que também tem o Rodrigo Caetano frente a parte executiva do futebol, também é outra moeda política ali que deve ser jogada com muita intensidade nos bastidores, né? Colocar um substituto para o Rodrigo Caetano, não apenas para o Abel Braga, são duas figuras do futebol que devem pintar com muita força aí agora nesses próximos 15 dias. O futebol, esse negócio de você achar que é força, hoje com o torcedor a força é o resultado de campo, é o futebol, é a última imagem que fica. Do Aquino deve ser o Sigmund, porque é o cara... pelo menos o que está... Eu tive Balvé, que foi o maior vice-presidente que eu conheci na minha vida. E digo assim, nunca trabalhei com o Sigmund, mas acompanho todos os dirigentes do Internacional. É preciso retomar o poder do comando. Eu sou contra o executivo ser diretor de futebol. Sim, tem que ter o diretor político. Porque ele é o empregado do clube. Exato. Entendeu? E ele é o que eu chamo hoje, o executivo hoje, ele é o empresário pago pelo clube. Qual é a negociação que ele faz? Ele faz a negociação de jogadores com os empresários. Afasta o clube da identidade daquele jogador do clube. Não, ele tem que ser funcionário e dirigir um projeto. O treinador é a mesma coisa. Não? É o projeto, quem tem que ter futebol é o clube, não é o treinador. Eu sou treinador de futebol, sou funcionário do clube. Eu trabalhei no Grêmio e trabalhei no Inter. Entendeu? Então é importante que essa identidade ela volte. Que o clube tenha uma identidade que o torcedor saiba que aquele dirigente pode entrar no vestiário. Nenhum dirigente de futebol do Internacional nesses últimos anos entrou no vestiário, porque os atletas não deixam, a não ser para discutir e dizer o bicho é tanto e o prêmio é tanto. Ernesto, então está na hora de acabar com esse negócio e a hierarquia ser comandada pelo clube. Olha aqui, deixa eu falar ao pessoal que está entrando aqui e lembrando fatos. Tá? O Mário Sarmento,
Lembro da escolinha de futebol fazendo a cerimônia no teu casamento, no ano de 72. Eu era o assessor de futebol amador, você era o treinador do Infanto. Tá? Infanto e infantil. O Ernesto era treinador de 2 categorias. O Rosalino Seara está aqui dizendo: Ernesto, um dos maiores treinadores de futebol, formou muitos jogadores ídolos do Rio Grande do Sul. Como treinador é excelente, como cidadão é fora de série. E aí o Rosalino não perde a oportunidade de me cornetear também. Na época, já se percebia que o Rogério seria um excelente comunicador. Isso é verdade. Vou usar uma expressão mais leve. O que eu xingava o zagueiro lateral que não voltava também era grande. Talvez por isso, né, Rosalino? Valeu, grande abraço. Rodrigo Castro Quintino. O Jean-Pierre, Ernesto, ele está perguntando se lembra de algum jogador, né? Algum jogador do passado. Eu me lembro, ele tem um estilo do Ademir da Guia. Falso lento, que era o né? falso lento. Falso lento. Não. Só que o Ademir e o Renato, quando o jogador tem essa qualidade do chute, tu não pode tirar ele de perto da grande área. Exatamente. Tem que aproximar ele da área. E ali é que ele é o jogador. Sobre isso é interessante que ontem, né, o Renato ele fez isso, né? Ficou bem próximo da área, o Jean-Pierre. Né, e no outro jogo é o contrário. Se passou para volante. Porque ficava aquele isolamento do Diego Souza. O que acontece com um jogador como esse? Um time de futebol tu forma a partir das qualidades dos jogadores. Então tu tem que ter no time quem é o batedor de falta que pode ganhar um jogo numa bola. Esse jogador bom batedor de falta, ele vai dar mais tranquilidade para o atacante, porque o adversário sabe que o Jean-Pierre bate bem falta. Aí já vai pensar 2 vezes. Então já vai pensar 2 vezes para fazer a falta na frente da área. O Internacional tu pode derrubar qualquer um porque não tem ninguém para botar a bola para dentro. Olha aqui, 2 recados. O Marcelo Silva Pintos. O Ernesto, tá, foi técnico do meu querido Grêmio Futebol Santanense. Isso. Tá? E a dona Simone Machado Dias, dizendo, orgulhosa de ver meu filho Wesley novamente nessa emissora que eu gosto muito. Um abraço para o Kleber Araújo, que nos acompanha lá em Curitiba também. Não é? E tantos, Luiz Henrique Prates de Moura aqui. Lembram? Eu falei para ti, o Jean-Pierre trocou o chinelinho pela chuteira e ele é o melhor do Brasil na posição. E várias outras mensagens. Luiz Antônio Sulzbach, ótimo programa. Ernesto Guedes, sempre direto e correto, parabéns. Aliás, eu quero agora no encerramento, temos mais alguns minutinhos aqui para encerrar o programa. Eu acho que todos nós temos que fazer, eu por várias razões que já expus aqui, né? Chamo o Ernesto de mestre, mas nós temos que fazer reverência para o Ernesto por um jogo, ou um torneio, um título especial. O Ernesto é o único treinador fora da Europa, com um time fora da Europa, a ter vencido um dos torneios mais importantes e renomados do mundo, que é o torneio Joan Gamper, lá em Barcelona. E ganha mais notoriedade ainda o feito porque foi na estreia do Diego Maradona no Barcelona e era a reinauguração do Nou Camp logo depois da Copa do Mundo. Foi 130 mil lugares sentados. Agosto de 1982. O Nou Camp estava inaugurando mais uma etapa, mais um anel, e era a estreia do Diego Maradona. O primeiro jogo do torneio foi justamente o Internacional diante do Barcelona, um empate de 0-0. Tu botou um meio-campo também ali reforçado, né? Ademir, Mauro Galvão, Cléo. Se bem que o Rubem Paz não podemos dizer, porque o Rubem Paz era... O Rubem Paz nunca marcou ninguém, eu nunca pedi para ele marcar. Não. Então bom, o meio-campo era... Mas eu dizia para ele assim, tu pode levar o drible. A sombra tu pode fazer, porque eu tinha o Ademir Keifer, que era o maior desarmador que eu conheci. Só que ele era que nem o gato e cachorro. Ele tirava a bola e entregava mal de novo. Entendeu? Então eu proibia ele de dar 3 passos com a bola. Dá para quem conhece. Claro. Bom, aí como é que tu posicionasse, porque tu tinha o Mauro Pastor e o André Luiz na zaga, tá? E tu botou o Mauro Galvão... Beretta marcando o Maradona. Beretta lateral. Marcando o Maradona.
Porque o Beretta era um jogador de um pulmão muito grande. Isso. Digo, Beretta, se tu não jogar, ninguém vai ver. Agora, se o Maradona não jogar, todo mundo vai sentir. Então, tu vai conhecer de perto, olho no olho. Ele foi trocar chuteiro, o Maradona, e ele ficou do lado. Digo, tu não precisa passar para ninguém, tem muita gente para passar aqui. Só cuida que esse é o perigo do jogo. O resto tu deixa. E o Beretta foi perfeito. O Maradona não fez nada, só fez um gol de pênalti porque ele tem a qualidade do chute. E, aliás, foi o único do Barcelona que fez o gol de pênalti, né? Porque os outros o Benítez todos pegou os outros ou desperdiçaram, o Benítez pegou o pênalti. Exato. Foi 4-1 para o Internacional. Mas nós já víamos do Teresa Herrera, onde nós fomos roubados pelo Barcelona 1-0 lá. Sim. Um gol de pênalti. E eu avisei, a volta não vai ser igual a esta aqui. Então, o que é o problema do brasileiro no exterior? É o complexo de pequenez. De inferioridade. Entendeu? Então, eu cheguei e disse ao Cléo, aos meus jogadores, o seguinte: se alguém entrar para tirar fotografia ou para ficar olhando para o estádio, eu tiro antes de começar o jogo. E disse para o Cléo, se tu me cumprimentar qualquer do Barcelona... Porque ele tinha jogado. Tava voltando, né? Porque ele não foi aproveitado lá porque o Udo Lattek, o alemão... Que era o técnico, que não sabia nem quem era o Brasil. Nós eliminamos e depois teve a sala de imprensa e eu não fui. Porque eu não sou um cara de treinador de futebol, de clube. Eu trabalho para o clube, estou ali numa posição, mas não no cargo. O cargo ele é muito estável, tu dá 2 passos, tu já está na rua. Entendeu? Então tu tem que ter a tua presença pessoal perante os jogadores nesse sentido. Claro. Então eu disse isso e não fui. E nenhuma sala de imprensa, e nem vocês me viram com o troféu Juan Gamper na mão. Porque eu estava fazendo um trabalho do futebol brasileiro. Não, eu disse lá na imprensa que veio da Alegrar, falava comigo, que era meu presidente, eu não me dava com ele. Não? E eu disse, olha aqui, eu não sou índio. Eu sou de um país do futebol. Eu não sei se esse cara lá no país dele é futebol. O primeiro, lá no meu país nasceu uma criança, um menino e uma bola. Não? É um continente que gosta de futebol. Então tem que ser respeitado. Não respeitou o jogador brasileiro, eu vou lá conversar na sala de imprensa. Ernesto, tu é um papo que a gente ficaria aqui a noite inteira conversando, né? O professor Kiko lá de Lajeado mandando um abraço, José Benítez também nos acompanhando, meus queridos amigos, um grande abraço. Meu amigo João Paulo Soares lá de Belo Horizonte também ligado conosco aqui. Então, vários amigos. Mas nós temos tempo, está chegando aí o Cadu Oliveira com 2 toques. Quero agradecer mais uma vez aos nossos colegas que aqui se fizeram presentes, o Wesley Dias e o Dimitri Barcelos, que venham sempre, né? São permanentemente convidados por mim e pelo Thiago. E Ernesto, mais uma vez, brigadão, viu, cara? Brigadão por tudo. Não só por vir no programa, mas brigadão por tudo que tu representa na minha vida. Aliás, hoje eu só tenho agradecimentos, né, para vocês, jovens que estão aqui, né, que estão fazendo um tipo de análise de futebol diferente. Parabéns pelo teu conhecimento também, que tu gosta muito de futebol internacional, muito bom. Né? Tu passar isso para que o povo entenda o que acontece lá fora também, que é importante. Né? Mas não trazer para cá a metodologia de lá para cá que trouxeram. Tem a nossa identidade, né? Perdeu a identidade do futebol brasileiro. Beleza. Vem aí o Cadu Oliveira, um ótimo final de semana para todos vocês. Segunda-feira estaremos de volta às 8h15 com o Virando o Jogo. Bom fim de semana. Virando o Jogo. Oferecimento Banrisul. O Pix está no Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. E Guaraná Power Sanitas. Mais energia para o seu dia. Disponível na Panvel mais próxima.